Opa, boa noite, pessoal. Para quem não conhece a gente, nós somos a banda Tramóia. A gente está com as ideias de deixar a página um pouco mais ativa, então a gente vai preparar um material aí para vocês. A ideia de hoje é a gente bater um papo, né, sobre a proposta do novo disco que a gente está gravando. O Tramóia, para quem não conhece, se propõe a fazer discos com temas específicos, né? Discos conceituais, e a gente temos 2 discos lançados, né? Estamos preparando o 3º disco. O primeiro a gente falou sobre a cultura da Suméria, né? Voltado na linha de alienígenas do passado, essas paradas assim. É um assunto que eu fiquei bastante interessado na época, li vários livros sobre o assunto. Lançamos o disco. O segundo álbum, a gente falou sobre Lendas dos Mares, né? Holandês Voador, Moby Dick, Pirata, Carico Jack. Um álbum que teve uma repercussão bem legal, né? Esse álbum está disponível no Spotify, Deezer e afins. Nesse 3º disco, a gente se propôs a falar sobre guerra, Primeira e Segunda Guerra Mundial, que é um assunto que o Paulo, vocalista, domina bastante, né? O disco já está praticamente pronto, né, entre aspas, as músicas estão todas escritas, a gente já está com o disco pago, só que fomos pego de surpresa aí por conta do coronavírus, né, e deu uma parada na produção. Então a ideia é a gente manter a página ativa para poder apresentar da forma que der, né, o conteúdo aí para vocês que seguem a gente. Então é isso. Vou pedir para o pessoal se apresentar. E a gente vai bater um papo aí sobre a proposta do disco, né? Falar um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial e tudo mais. Receber um feedback aí de vocês também. Então, se vocês puderem começar. Então, meu nome é Vanucci, né? Eu sou guitarrista solo aí do Tramóia, já tô desde o primeiro álbum com eles, né? Desde o Suméria. Quando o Nas me chamou, ele explicou sobre o assunto, né? Que os caras falavam, tipo, desse negócio de ET, essas teorias das conspirações, né? Tipo, e eu sempre gostei desse assunto também. Falei, nossa, cara, isso aí é o esquema, né, mano? Tipo, o que eu já gosto, tipo, de estudar e tal. E ele comentou sobre o álbum, achei muito interessante, né, cara? Então já tô aí fazendo uma donação com eles aí desde o primeiro álbum, né? E agora aí estamos preparando o álbum Guerras, né? Tô ajudando com riff e tal. A parte da criação das músicas com eles, né? E é isso, mano. Eu passo minha palavra aí pro nosso vocalista Paulo, que vai dar uma introdução aí sobre como começou a Primeira Guerra e tal, por que a gente decidiu fazer o álbum falando sobre guerra, né? Se apresenta aí, Paulo. Beleza, salve galera. Paulo aqui falando, vocalista do Tramóia. Bom, acho que todo mundo já falou um pouco sobre a banda, sobre a ideia da banda em si, a filosofia da banda em si, né? A gente gosta muito de abordar temas, lendas, conspirações, né, coisas, fatos históricos. Acho que é o ponto diferencial aí que o Tramóia traz, né? Tramóia também é cultura. E primeiro álbum teve a cara do nosso guitarra, do Emerson Nazaré, né? Coisa mais voltada para a loucura desde lá do ZT vindo lá do céu lá. O segundo já teve uma pegada mais de todos, né? Já envolveu todo mundo. Sete Mares, onde a gente aborda mitos e lendas dos Sete Mares, aí Barba Negra, Moby Dick, Calico Jack, aí vai. E o terceiro já tem mais a minha cara, né? Eu gosto demais desse assunto referente à guerra, não somente as catástrofes que ocorreram, os erros, mas também um pouco dos pontos, né, dos fatos da história. Então, também gosto bastante do assunto de guerra. E esse nosso terceiro álbum vai abordar fatos, né, fatos da Primeira e da Segunda Guerra, da Primeira e da Segunda Guerra. A gente não vai expandir. Certo, senhores? Podemos começar? Maravilha. Eu separei algumas perguntas aqui. Como eu não sou grande conhecedor do assunto, então eu vou ficar na posição de orelha aqui, tentando aprender um pouco mais aí também. Aí só para deixar claro, né, o Tramóia não gosta de ter nenhuma posição política, né, aberta na banda em si.
Então a gente não vai levar as histórias da guerra para nenhum lado e nem tomar partido. É contar a história, né? Que a gente sabe fazer melhor. Então eu separei algumas perguntas aqui para a gente tentar entender e bater um papo sobre como começou, né? A Primeira Guerra Mundial, no caso. Primeira pergunta seria quando, né, em data, quando foi que começou esse estopim, né? Eu mesmo pensava que fosse um pouco mais para a época dos anos 30, né? Mas foi bem nos anos 1914, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre a data aí, de quando começou, como é que estava rolando lá. Acho que travou lá, hein, cara. Tem uma falha técnica aí. Vou esperar ele voltar. Lembrando que a ideia é interagir com o nosso público, né? Então, se vocês conhecerem bastante do assunto, também quiser bater um papo, né? A gente pode fazer uma próxima live aí com quem tiver disponível, né? Quem De tiver repente, interesse. corrigir a gente, né? Falar alguma besteira aí. Sim, Se queira ou não, exatamente. é leigo também, né? Então, quiser corrigir também. Aí, voltou Voltei a nave. Não, maravilha. Eu dei uma segurada aqui, quando você voltava. Então, para a gente retomar aqui, a primeira pergunta seria quando começou, né? Questão de data. E eu já queria que você emendasse explicando um pouco de quais que eram as tretas da época, né? Qual que era o cenário na época da Europa, né? O que estava acontecendo, tanto de conflito quanto de sociedade, né? Naquela época. Beleza, vamos lá. Como eu falei, você já respondeu. A Primeira Guerra Mundial aconteceu em 1914. O início dela teve em 1914. Momento da Europa. O que a Europa estava vivendo naquele momento? O continente europeu, ele vinha, né, ali antes de 1800, de conflitos entre países, né, conflitos territoriais, ideológicos, mais territoriais. Então, de um período de paz, um período bem diplomático, né? Os países estavam evoluindo bastante, né, em aspectos de tecnologia, ciências, né? Então, ela vivia um momento muito calmo, era um momento muito diplomático, até porque os líderes dos grandes países tinham vínculos, né, até parentesco entre alguns. Então, ela via meio que os caras estavam até meio que, parece que prevendo um pouco ali, tipo, tava naquela calmaria toda, os caras já estavam meio, aquela evolução tecnológica e já prevendo, pô, vai acontecer uma guerra aqui, cara, a gente tem que se preparar, os caras já estavam meio que nessa onda, né, mano? Pô, pois eu acho que quando a gente fala de grandes potências, eles estão sempre preparados, não tem como não se preparar para uma guerra, principalmente quando a gente está dentro de um território onde há províncias, divisões e etc. Né? Um exemplo disso é a própria Alemanha. A Alemanha, naquele período antes da Primeira Guerra, ela estava um país bastante evoluído em todos os critérios, principalmente, nem você falou que para ver que já estava prevendo as coisas, a Alemanha principalmente no quesito ibérico, em armas. Né? A Alemanha era número 1 na Europa em armas, né? A indústria estava muito forte, né? A Inglaterra sempre com a sua marinha excelente, sempre muito forte a questão marítima, né, da Inglaterra, mas sim, naquele período anterior ao estopim, a Europa estava vivendo um período de paz, né, um período bem diplomático, assim vamos se dizer, né, bem tranquilo entre todos os países. Fala, Lázaro. Tinha países que estavam bastante evoluídos na questão de sociedade, né, como um todo. Tinha até uma frase na época lá que era mais ou menos algo assim, que Deus era feliz quando estava na França, algo nesse sentido. Sim, a França era a capital do mundo, Paris era a capital do mundo, né? Na época, mas tinha treta, além dos países que estavam com uma evolução constante, tinha guerra civil, algo nesse sentido, rolando nos arredores, ou era uma paz absoluta? Então, no início do estopim, no início da desgraceira. Mesmo nesse período tranquilo, um país chamado, né, o Império Áustrio-Húngaro, né, Áustria-Hungria,
via vivendo ali um momento conturbado. Já são fatos históricos, é coisa histórica onde a Sérvia e a Áustria-Hungria já acabavam se confrontando, né? Porque a Sérvia queria deixar de ser um território anexado para, de fato, declarar sua independência, né? E, por outro lado, a Áustria-Hungria, para poder apoiar, né, esse grito de independência da Sérvia, tinha várias cláusulas, né? Algumas aceitáveis e outras não aceitáveis. Então, isso acabava gerando um conflito ali, histórico até, entre a Áustria e a Hungria e a Sérvia, né? Então, enquanto a boa parte da Europa estava vivendo um momento diplomático, ainda tinha ali uma faísca rolando, um confronto rolando com grupos rebeldes e etc., entre a Áustria, a Hungria e a Sérvia. Manda bala. Focando na questão da Áustria-Hungria e da Sérvia, que acho que foi onde rolou o estopim, né? A gente teve o fatídico incidente lá, que foi a morte do Franz Ferdinand, né? Pelo grupo Mão Negra. Eu queria que você explicasse um pouco mais disso, né? O que rolou exatamente nessa situação e o que desenrolou depois disso, né? Sim. Bom, Franz Ferdinand, né? Francisco Ferdinando era o arquiduque da Áustria-Hungria, né? Ia ser o próximo príncipe da região, né? Ia ser o próximo Bambambam. E fatídico foi o atentado que ele sofreu, né? Ele estava na território ali da Bósnia, né? Diríamos como se fosse uma passeata, né? Ele, como era cotado ao próximo príncipe, ele seria o próximo príncipe. Então, além de alguns acordos que ele tentava efetivar, porque realmente o momento ali dentro não tinha uma estabilidade, né? E ele queria também, né, deixar de ter um momento de crise para conseguir novamente, ou então seguir o mesmo caminho que os demais países da Europa estavam tendo, entre a Áustria, a Hungria e a Sérvia. Ele queria um período também de paz. Porém, como o ambiente estava, os nervos estavam à flor da pele, né? Essa divisão política, como posso falar, o radicalismo que estava acontecendo naquele período, ele acabou sofrendo um atentado, né, na região da Bósnia, né? Onde ele estava passando com um carro, né? Com a sua esposa, e jogaram uma bomba no carro dele. Essa bomba desviou do carro, né? Bateu no carro, resvalou no carro e acertou o outro carro que vinha logo atrás, né? Era como se fosse uma passeata. E, bom, ele sobreviveu a esse primeiro atentado. O carro explodiu. Diga, uma curiosidade sobre esse ponto, né? Até dizem que depois que o cara que matou ele, já tinha havido uma tentativa, né, de matar o príncipe, e falharam. Aí, tipo, o carro dele quebrou exatamente no ponto que esse cara tava ali tomando café com os amigos e, tipo, se lamentando. Pô, a gente teve a chance de matar o cara lá e não conseguiu. E tem esse ponto aí que eles falam que foi uma coincidência ali, tipo, do cara tomar aquele caminho e acabar caindo do lado ali desse grupo que já queria matar ele, né? Sim, são várias coincidências que ocorreram, porque quando tentaram o primeiro atentado lançando a granada, a bomba resvalou no carro do Franz Ferdinand e acabou acertando o carro que vinha em seguida, que vinha atrás, né? Que também fazia parte dessa passeata. O que aconteceu? Quando esse atentado ocorreu, solicitaram que ele voltasse o quanto antes possível para a Áustria-Hungria, né? E ele não seguiu essa recomendação. A ideia dele foi a seguinte: eu já estou aqui e eu vou verificar como é que ficou os feridos, né, desse primeiro atentado. Então ele não voltou, ele teve a coragem de não voltar e foi verificar o que tinha acontecido com os feridos, né? E é uma coincidência, dizem que isso aconteceu, outros falam que não, mas de fato o motorista do carro do Franz Ferdinand, ele errou o caminho, ele acabou errando a rua, errou o caminho, e nisso que ele errou o caminho, o motorista se deu conta e foi tentar dar uma ré no carro. O carro acabou enguiçando, no momento que engatou a ré, o carro acabou enguiçando e ele parou logo, justamente próximo aonde estava. Tá pedindo a palavra, Leonardo? Esse grupo Mão Negra era
alguém relacionado à Sérvia? Era algum grupo político? A gente sabe dizer o que eles eram, de fato? Bom, só concluindo, né? O carro quebrou e, por coincidência, um integrante do Mão Negra que estava presente na primeira tentativa estava justamente tomando um cafezinho naquela esquina. Então ele aproveitou, né, a oportunidade, criou-se ali o ladrão, né, o assassino, e acabou executando o Franz Ferdinando e a sua esposa. Os dois morreram. Mão Negra, até hoje ninguém sabe, né? Há conspirações, falácias, etc., se realmente era um grupo pertencente à Sérvia, né? Mas é sabido que dentro do grupo, né, dentro do grupo Mão Negra, tinha bósnios, sérvios, né? E etc. Então era um grupo multicultural, mas ninguém sabe provar se realmente ele pertencia à Sérvia, se foi um atentado direcionado ao político da própria Sérvia, ninguém sabe responder ao certo, né? A maior suspeita é que sim, né? Mas a certeza ninguém tem. Mas foi assim que acabou estourando o estopim, né? Depois desse ocorrido, o que de fato desencadeou, né, a partir desse momento? Sim. Bom, a Sérvia queria declarar sua independência, né, queria ser um país independente, deixar de ser apenas considerado um território anexado à Áustria-Hungria. E após esse atentado, a Áustria-Hungria, né, queria um pretexto para, de fato, invadir a Sérvia de uma vez por todas, né, iniciar uma guerra. Como os dois há muito tempo já viviam de guerras, ele queria, de fato, um pretexto para acabar de vez invadindo a Sérvia. Porém, é bem sabido que países têm aliados, que têm aliados e têm aliados. A Áustria-Hungria é uma aliada da Alemanha, né? Então, antes de ocorrer a invasão, antes de proclamar guerra contra a Sérvia, a Áustria-Hungria comunicou à Alemanha, foi comunicado à Alemanha que a Áustria-Hungria ia entrar em guerra contra a Sérvia, né? Como se fosse uma benção, né? Aquele claro tratado, que né? Se a Sérvia... Seria aquele tratado que eles fizeram, fazendo algumas exigências e tal. Sim, teria algumas cláusulas. Se a Sérvia aceitasse, as cláusulas eram as mesmas, só que tinha muita coisa que a Sérvia já não queria, já não aceitava. Como já estava criando uma faísca ali de fogo, só ali a morte, o atentado ao Franz Ferdinando só serviu mesmo para estourar ali o estopim, né? E logo em seguida a Áustria-Hungria pedindo praticamente a permissão à Alemanha, né? Não somente a permissão, mas também, se fosse o caso, a ajuda do próprio exército alemão para entrar em guerra, em conflito direto contra a Sérvia, né? E alguma pergunta aí de vocês? Tá. Só para a gente concluir esse início, né? A gente entendeu aí mais ou menos como é que começou. Concluindo a sua análise aí de como desencadeou, como foi o processo desencadeado depois do estopim, queria que você explicasse mais ou menos ali os países que tinham interesse em algum tipo de conflito armado, que já estavam com alguma intenção, e os que não tinham interesse nenhum, e como isso acabou, qual foi o processo, né? Como é que os países entraram, aqueles que não queriam, em que momento que eles se viram obrigados. Só concluir como é que foi esse início, só para a gente não estender muito. Beleza, bom, Áustria-Hungria aliada à Alemanha, certo? Uhum. A Alemanha também declara guerra à Sérvia. Sérvia tem como aliados dois países, né, duas potências, França e Rússia, né? Dentro desse contexto, né, e também desse pretexto da Alemanha invadir a Sérvia, é claro que havia vários e vários interesses. A Alemanha queria continuar conquistando territórios, porque diríamos que a divisão que foi feita das províncias e dos territórios, principalmente na África, diríamos que a Alemanha não foi muito bem privilegiada, né? Então era uma revolta que a Alemanha já tinha, né? Porque ela desejava, né, o poder. A Alemanha sempre desejou ser o ponto fundamental da Europa. Alguma pergunta, Bruno? Não. Digamos que a Segunda Guerra até se originou por causa da Primeira. Com essa Alemanha querendo tomar poder, querendo essa coisa de revolta, né? Até por ter perdido a guerra, né?
queira ou não, assim, não Sim. perdido diretamente, mas ter sido derrotado, né? Então, digamos que deu origem à Segunda Guerra, até a Primeira Guerra, né? Sim, claro, mas eu citei a Alemanha, mas não somente a Alemanha, ali todos os países havia algum interesse, a Rússia tinha os seus interesses, até os países mais baixos ali, pegando pela parte do Oriente, também tinha o seu interesse. Mas o que acontece? A Alemanha, sendo aliada à Áustria-Hungria, declara guerra à Sérvia, e em seguida, né, ela praticamente solicita que a França seja neutra, né, nessa questão de guerra, como a França e a Rússia são aliados da Áustria, da Sérvia, eles pedem né, solicitam que a França declare a neutralidade se ocorresse algum conflito, né, de fato com a Sérvia. Bom, a França, apoiada pela Rússia, se nega, né, a prestar a declaridade, a ser neutra, né, à Alemanha, e acaba que a Alemanha declara guerra tanto à Rússia quanto à própria França. Então, os dois lados da Alemanha tinham conflitos, né? A Rússia apoiando a Sérvia, a França também apoiando a Sérvia, e aí foi quando começou, de fato, a Primeira Guerra Mundial. 3 potências declarando guerra uma à outra, né? França e Rússia declarando guerra contra a Alemanha. Uhum. Nessa Primeira Guerra, então, nesse começo, os países que praticamente não eram da Europa não tinham interesse nenhum, né? Não queriam nem saber disso, dessa treta toda. Bom, no início não. No início, quando estavam ali centrados a esses países, ainda não tinha o interesse dos demais países, né? Principalmente os países do continente asiático. Quando eles viram estourada a guerra mesmo, aí boa parte dos países que acabaram se envolvendo ou apoiando os aliados ou então apoiando a Alemanha, foi de fato por interesse, para conquistar terras. A Primeira Guerra começou realmente com um conflito ideológico ali naquela região da Áustria-Hungria com a Sérvia e se transformou numa guerra de territórios, todo mundo querendo conquistar, né? Até o momento se tem 3 potências, né? Mas aí é com a entrada da Inglaterra que a gente pode falar que a guerra tomou a proporção, né? Com mais de 20 milhões de pessoas mortas. Pouca gente sabe, mas foram mais de 20 milhões de pessoas mortas. Entre essas pessoas, cientistas, artistas, filósofos, foi o fim de uma era, né? Foi uma aniquilação de uma era de pessoas. E a Inglaterra anuncia a guerra porque, como a França não tinha aceitado a declaração de neutralidade da Alemanha e também mobilizou as suas tropas, né, de fato entrando em guerra contra a Alemanha, se chocando contra a Alemanha, uma forma de chegar até o território francês seria invadindo Luxemburgo, né, onde não houve nenhuma dificuldade da Alemanha, né? Dizem que o povo de Luxemburgo até abriu passagem para o exército alemão passar, e também invadindo a Bélgica, né? Aí é o ponto quando eu falo, os países têm sempre aliados. Quando a Alemanha decidiu invadir a Bélgica, né, foi nesse momento que a Bélgica, que já tinha declarado neutralidade para a Inglaterra, acabou sendo um motivo da entrada da Inglaterra na Primeira Grande Guerra. Porque a Bélgica declarou neutralidade. Ó, esses caras vão se matar, mas eu não tenho nada com isso. Então, estou declarando neutralidade para a Inglaterra, eu não tenho nada a ver com isso. A partir do momento que a Alemanha, de maneira totalmente, como posso dizer, foi um massacre, né? A Alemanha entrou na Bélgica, ela destruiu tudo. Já foi a primeira parte do que seria o Blitzkrieg-Pop, né? A Alemanha, aquela destruição total. Diga. Não, assim, só para concluir, a gente quer levantar vários itens, né? E fazer vários vídeos, então a gente vai querer entrar nos aspectos de como foi o início, né? A questão das trincheiras, a questão da falta de preparo desses países, né? No começo do conflito e tudo mais. E a gente vai deixar esse assunto para outro vídeo, né? Então, você pode concluir aí e a gente vai encerrar para poder não ficar muito extenso, né? A ideia é fazer algo bem... Isso aí que você falou, seguindo essa linha, porque assim, a Primeira Guerra, queira ou não, foi inusitada, né? Porque os países tinham aquele avanço tecnológico. E, tipo, os soldados não conheciam muitas das armas que estavam chegando, né, cara? Então você imagina, o Mark I, que é uma das músicas que a gente tem, né, no álbum. O cara vê um puta de um tanque ali, cara, tipo, uma arma nova ali, letal, que ninguém nunca viu. Porque, tipo,
Queiram ou não, eles estavam aprendendo a usar isso, cara. Eles estavam aprendendo a usar essas armas que estavam chegando. Era o primeiro confronto ali que os caras estavam testando o limite deles, né? Dessa tecnologia que foi acumulando ao longo do tempo, né? Então isso foi inusitado na Primeira Guerra. Exato, e nessa Primeira Guerra a gente conheceu várias e várias armas, né? O próprio Mark I, que você citou aí, o primeiro tanque de guerra feito pela Inglaterra, na Batalha de Somme, para defender a França, né? As fronteiras da França, foi o primeiro tanque de guerra visto e utilizado em combate. Então imagina a sensação daqueles soldados ver pela primeira vez um tanque de guerra. Né, eles achavam que era alguma coisa feita no inferno, alguma coisa sobrenatural, né? Mas só para concluir, bom, a Primeira Guerra começou entre um atentado feito ao Franz Ferdinand, né, que era o arquiduque da Áustria-Hungria. Esse atentado desencadeou um período de conflito. Países aliados começaram a entrar de cabeça nessa Primeira Guerra. De início, a guerra começou com um teor mais ideológico, ou então um grito de independência de um país, e se tornou um grande estopim pela busca de territórios, né? Com a Inglaterra entrando devido a Alemanha ter invadido a Bélgica para conseguir chegar até território francês, a Inglaterra também acabou entrando nessa brincadeira aí, porque ela já tinha avisado que se de fato algum desses países invadissem a Bélgica, ela iria entrar de cabeça. E como a gente sabe, a Inglaterra tem a maior, né, frota marítima, né? A marinha inglesa não tem para ninguém. Então, nesse período ocorreu os bloqueios marítimos à Alemanha, né? Foi um período muito chato. Os submarinos alemães derrubavam todos os navios que passavam, né? Tanto que aí abriu pretexto para os próprios Estados Unidos entrar também na guerra, né? Pouca gente sabe, mas um navio americano contando diversas personalidades ali, entre artistas, cientistas e etc., foi abatido por um submarino alemão, e isso inflamou os Estados Unidos e acabou forçando também os Estados Unidos a entrar nessa guerra. Então, para os demais vídeos aí, como a gente falou, o nosso álbum vai tratar de fatos históricos aí da guerra, então entre a primeira e a segunda a gente vai estar para os próximos vídeos aí sempre citando alguma coisa. Mas o começo foi assim, através de um atentado, onde aliados se envolveram, e aí começou uma grande guerra para conquistar, né? Para somente conquistar, nada de dividir, somente conquistar. Maravilha. Cara, então é isso. Queria agradecer aí a presença de vocês. Vou pedir para o público, né, que achou interessante, puder comentar aí no post com as sugestões, para a gente poder ter nos próximos vídeos aí. De repente aí um vídeo por semana seja interessante, porque é assunto para dar pano na manga aí. É muita coisa. A gente agradece aí quem ficou até o final. E é isso aí. Valeu, galera. Bom, valeu, galera. Vamos. Espero que a gente se vê logo aí, que vai ter mais assunto pra gente estar conversando aí. E logo, Tramóia Guerra, o álbum, hein? Quero todo mundo ouvindo essa porra. Esse álbum vai ficar fudido, cara. Espere por ver.